Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo neste canal. Eu sou Daniel, para mais uma leitura da Palavra de Deus, para abençoar a sua vida através da Palavra de Deus. Levítico capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, o sacerdote, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra, é o sacerdote, vendo-o, declarar imundo. Mas se a empola na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias, e ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias, e o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo, apóstema é, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se o apóstema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se o apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo, lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma verificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até aos seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está, mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo, a carne é imunda, a lepra é. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote, o sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sará, e em lugar do apóstema vier inchação branca ou empola branca, tirando o vermelho a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. O sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é pelo apóstema brotou. E o sacerdote, vendo-a, e eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo a inflamação do apóstema, é o sacerdote, pois o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é usado no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote, vendo-a, e eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote, vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia, e se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se a empola no seu lugar e na
pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é, portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que se ela parece mais funda do que a pele e pelo amarelo, fino nela há, o sacerdote o declarará imundo, tinha lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias, e o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que se a tinha não for estendida e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais fundo do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido, isso aqui é grande, hein? Na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo imundo está, mas se a tinha, a seu ver, parou e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpa está, portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiverem polas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele, na sua carne, aparecem polas recolhidas, branca bostela, branca é que floresceu na pele, limpa está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpa está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpa está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva, havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é, e aquele homem imundo está, o sacerdote o declarará totalmente imundo na sua cabeça, tem a sua praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou de pele, ou de qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, a aparecer verde ou a vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote, o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia, se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra, roedora é, imundo está, pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra, roedora é, com fogo se queimará. Mas se vendo o sacerdote a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga, e o encerrará a segunda vez por 7 dias, e o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está, com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte, mas o sacerdote vir. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido depois que for lavada, então rasgará da veste
ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido, e se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de pele, se lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há a praga, mas a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpo. Esta é a lei de praga da lepra, da veste de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.